ali, porque você tem uma dor, você se estressa, você não vai render bem no trabalho, você não vai render bem no seu relacionamento sexualmente, você não vai ter os prazeres da vida, viajar, poder sentar, poder subir numa montanha, enfim. Todas as limitações causadas pela dor, elas podem sim ser trabalhadas nos aspectos emocionais, usando técnicas de relaxamento, meditação e respiração. Tudo isso nós usamos com as técnicas da hipnose, que nada mais é o uso dessa técnica de relaxamento e meditação para acessar aqueles lugares, incluindo as memórias celulares, dos processos daquela dor. Então, é muito é, eficiente, é muito eficiente. E às vezes você vai ali em poucas sessões, dependendo do trabalho, em uma sessão, em duas, às vezes leva um ano, por exemplo, a perda de um membro, ou coisas mais complexas já exigem um pouco mais, né? Mas tudo isso depende do quanto você acredita nisso, do quanto você quer realmente e o quanto essa dor não tem um ganho secundário, que muitas pessoas querem aquela dor porque recebem mais do seguro do que do próprio trabalho, ou porque elas não gostam daquele trabalho, aquilo não rende, ela prefere ficar doente, então é uma autossabotagem. Tudo isso nós podemos sim trabalhar e cada vez mais eu tenho me especializado nessa área, porque eu também sou da área de educação física, da área de ciências biológicas, de cinesiologia, de exercícios aquáticos, enfim. Eu tenho essa amplitude de entender que nós somos seres complexos e não podemos tratar nada sem considerar os níveis das nossas emoções mais profundas. Entender os caminhos da dor, os caminhos do corpo e os caminhos da mente, porque é uma integração: corpo, mente e alma, emoção, espírito, a sua conexão com você mesmo. Aquela conversa que você vai no íntimo e você é capaz, como eu falei, de conversar com a sua célula. Então, isso é maravilhoso para a identificação desses processos de dor e de gerenciamento dessa dor e, por consequência, além da melhora, em muitos casos, até o cessar desse processo doloroso. Então, estamos aí à disposição para maiores informações a respeito. Então, outra pergunta que eu tenho aqui anotado é, por exemplo, quando você tem um processo de dor, né, como é que você faz? Você volta naquela dor, recria aquela sensação para que você possa, no presente, transformá-la. Isso é uma forma, é sim, respondendo a pergunta. E a outra forma, você não precisa ir naquele momento. É como eu sempre falo, sabe a diferença entre regressão de vidas passadas e o gráfico da vida? É exatamente isso, porque você pode ir naquele momento, recriar, ressignificar aquilo naquele momento. Como todo momento é momento presente, você pode ir em memórias que às vezes não necessariamente estão naquele ato em si, mas tem outras coisas envolvidas. Então, tudo depende. Nós podemos sim voltar àquele momento da dor e transformar ou não, dependendo da situação, dependendo do cliente, porque às vezes, por exemplo, se é algo emocional somente, que está sendo ali somatizado, é diferente de um trauma ocorrido, de um acidente que ocorreu, de algo de fora para dentro. Mas muitas das vezes é de dentro para fora. E assim, muitos casos de cirurgias podem ser evitados se tratados assim como prevenção, né? As emoções, aquele estresse, aquele nível de estresse que vai soltando aqueles hormônios da dor, chega num nível que fica realmente
incontrolável, né? Porque o corpo fica lutando contra aquilo o tempo todo, emitindo aquela química, aquela bioquímica toda que gera esse processo. Então, também existe, como eu falei, o ganho secundário. Uma emoção, por exemplo, guardada e que fica se auto-sabotando. É como se fosse uma autopunição. Então, para que tenha esse, como a gente fala em inglês, let it go, deixa ir, né? Existem muitas coisas envolvidas. E quando você se volta para si mesmo, quando você entende o seu processo, quando você cria emoções ou recria emoções mais positivas, a sua química muda, a sua bioquímica muda, a sua fisiologia muda, a sua postura muda. Então, tem muitas coisas que a gente considera assim, a postura corporal, a postura mental, a postura emocional, a postura bioenergética e a postura espiritual. Porque é aquilo que você fala, eu tô com essa dor, será que Deus está me punindo, está me castigando? Por quê? Será que eu mereço isso? Por que eu estou passando por isso? Então, tem várias coisas que nós temos sim que considerar. E nada mais do que conhecermos. Por exemplo, os médicos nos conhecem, nos ajudam, fazem tudo o que podem. Mas a gente não pode depender só disso. A gente tem que ajudar aos médicos, aos fisioterapeutas ou aos terapeutas a nos ajudar. Então, a primeira pessoa que tem que querer o seu bem é você mesmo. Você não pode ir no médico esperando que ele seja o salvador da pátria e colocar sua vida nas mãos dele e falar, me cuida, sem você fazer tudo o que ele te pedir. Olha, segue esse direitinho, segue esse protocolo, faça exercícios, faça uma boa alimentação, tome essa medicação, entende? Porque é um conjunto de coisas. E um médico, um bom médico, ele vai te olhar em todo esse conjunto. Ele não vai só olhar para você, ver os seus sintomas e dar o remédio. Ele vai entender o que está acontecendo. Então, você também tem que entender o seu processo. Qual é a emoção que está conectada àquilo? Porque muitas vezes o médico não tem esse tempo e nem tem essa função, não é? Então, a integração das técnicas, né? E eu trabalhei no Brasil com um médico ortopedista que fazia esse trabalho com a gente, com os terapeutas holísticos, técnicas de relaxamento, de meditação, e com isso ele comprovou, e muitos outros é comprovado já, que ajuda no processo de recuperação. Se a pessoa chega naquela cirurgia, ela vai se recuperar muito mais rápido, ou de prevenção, para que não chegue a necessidade de ter aquele processo cirúrgico, de tão sobrecarregado que aquele sistema está. Então, a gente precisa entender a nossa dor emocional, né? A fibromialgia, por exemplo, ela fala muito sobre isso, né? A causa disso, onde está a emoção, quando começou, né? O que provocou? Então a gente sempre vai achar uma situação traumática emocionalmente, uma perda, ou algo, uma incompreensão, uma falta de perdão, o que for, uma culpa. Então, tudo isso vai somatizando no corpo. E essas técnicas podem sim ajudar. Então, esse é um grande foco do meu trabalho também, como terapeuta holística, né? Eu uso sim as técnicas de hipnose, e a hipnose, como eu falo sempre, a gente só de falar esse nome todo mundo sai correndo, né? Mas são técnicas que se aprofundam muito no ser humano, no autoconhecimento. Então, mais do que qualquer coisa, de ser controle da mente ou o que for, é para que você possa acessar, né, memórias ali no seu subconsciente, memórias celulares, memórias corporais relacionadas a certas emoções, e você simplesmente é, transformar aquilo. E aquilo vai diminuindo. Quando você diminui uma culpa,
como você diminui uma mágoa, quando você diminui um medo, uma insegurança, tudo aquilo vai te retraindo. Quando você entende aquilo e você transforma aquele sentimento, a tendência é aliviar sim os processos de dor. Como eu falei, o nosso corpo ele traz esses hormônios, ele tem a própria química que é analgésica, né? O nosso cérebro trabalha para isso, para que ele vá combater o nosso sistema imunológico. Então, existe sim uma resposta corporal, fisiológica e que vai, bioquímica, e que todo esse processo, relaxamento, meditação, respiração, pode nos ajudar. Então, é isso que a hipnose faz nesse caso, e eu uso muito no gráfico da vida essas técnicas de relaxamento, de trazer as ondas cerebrais mais calmas para que elas sejam mais receptivas às sugestões, e somente aquelas que lhes são benéficas, o seu corpo vai entender que é benéfica, é que vai ser ativado, de acordo com o seu sistema de crenças, de acordo com as coisas que você acredita. Por isso, se você não acredita, não dá certo. Não é? Nada dá certo se você não acredita. E tem que acreditar de dentro. Não é só falar eu acredito, eu tenho fé. Não é isso. Ter fé ou acreditar não é isso. Falar que você. É você sentir lá no fundo que tem algo que te toca e que te traz aquela paz, aquela certeza de que tudo está bem. Tudo está bem. Então, fica aqui a dica. Muito ainda vamos falar sobre isso. Eu vou trazer mais informações, algumas um pouquinho mais de um linguajar fácil de se entender, porque ninguém precisa aqui sair expert em pain, em gerenciamento da dor, né? Então, mas como sim, na prática, nós podemos nos beneficiar e apenas conhecendo e permitindo que o nosso próprio corpo auxilie nesses processos. E auxilia os medicamentos, auxilia o médico, auxilia o fisioterapeuta, o massagista, não é? Porque senão você vai no massagista, você tira aquela dor, tira aquela tensão e volta. Primeira tensão que você tem, a primeira brecada que o ônibus deu quando você saiu do fisioterapeuta, pronto, já voltou tudo. A primeira emoção, a primeira preocupação. Então, é uma bola de neve. A gente precisa aprender a desconectar certas coisas em nós e auxiliar nesse processo. Lembra que eu falei? Não existe dor até que ela atinja o cérebro. Ela tem um caminho. Ela tem o sistema receptor, ela vai para o nosso sistema nervoso, vai através da espinha, cria os neurônios, vai para o cérebro. Aí tem um caminho dessa dor no nosso corpo. Né? Talvez uma hora a gente fale um pouco mais sobre isso. Mas é interessante a gente começar a pensar, porque 90% da população mundial está com alguma dor. 80%, 80%, e não é pouco, né? Dos atendimentos médicos, existe uma dor associada e existe algum medicamento, seja morfina, opioides, porque as pessoas estão procurando também drogas alternativas. Está uma crise muito grande aqui na América do Norte com relação a isso, né? Eles estão chamando a crise do opioide. Por quê? Porque chega num nível que você precisa ficar liberando aquela droga o tempo todo, né? Mas a causa, a emoção, o trauma que está ali daquela dor, o acidente, o momento do acidente, ou o momento de uma emoção forte, está ali, não vai sair de você, né? Então, já começa-se a ter uma visão mais aprofundada, mais científica, de quanto essas técnicas alternativas, que nem são alternativas na realidade, técnicas de relaxamento, respiração, né, como eu falei,
e aí nós vamos entender um pouco mais esses processos, né? Estamos juntos, vamos aí cada vez mais entendendo esses processos, e não é falar, eu tô velha, eu tô na idade, tudo dói, quando chega a idade tudo dói. Não é assim, não precisa ser assim. Não precisa conviver com uma dor. Você pode entender aquela dor e transformar, né? E aliviar. Aliviar. Esse é o grande questionamento, é o que realmente as pessoas querem. Por favor, alivie a minha dor. Eu não aguento mais sentir essa dor. Essa é é, a grande necessidade das pessoas. Né? Me tira essa dor, pelo amor de Deus. Eu já tomei de tudo, eu não aguento mais, nada resolve. Não é? Então, eu mesma já passei por essa situação. Então, é uma coisa de todos nós. Né? Então, não há de se aprender a conviver com a dor e fingir que ela não está lá. Né? É aliviar aquilo que está realmente causando aquela dor. Se for um processo emocional, físico ou traumático, nós vamos aí ajudar da mesma maneira, né? Com técnicas um pouco diferentes, mas com o mesmo objetivo, de aliviar aquela dor. Aliviar aquela dor. E tem dores, às vezes, emocionais, que são muito piores do que as dores físicas, mas em algum momento ela vai somatizar. Né? E aí é que entra todo esse processo, né? De autoconhecimento. Tudo na vida é preciso ter trabalho. Para se produzir energia, tem que ter trabalho. Para se trazer dinheiro e prosperidade, tem que ter trabalho. Nada cai do céu. Né? Para se ter um resultado, é preciso que você trabalhe para aquilo. Né? E Einstein dizia: o segredo do sucesso é você continuar acreditando nos momentos de fracasso, de dificuldade. Isso é a verdadeira fé. É você estar lá no fundo do poço e você não deixar de acreditar. E deixar de acreditar não é se enganar que tudo vai ficar bem, é trabalhar para que aquilo fique bem, é querer se modificar para que aquilo fique bem. Então, fica aqui a dica, estamos juntos.